A história do filho pródigo. Todos conhecem bem a história do filho pródigo. E eu creio que Deus tem algo para nós esta noite, mesmo nesse texto tão conhecido de nós todos, porque eu meditei em muitas partes na Bíblia Sagrada, marquei outros versículos, mas ao chegar aqui, depois que eu orei, depois que me sentei, abri minha Bíblia e bati de frente com esses dois versículos, e creio que Deus tem uma palavra para todos nós nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Levantar-me-ei, irei ter com meu Pai, e lhe direi: Pai, eu pequei contra os céus e perante ti, já não sou mais digno de ser chamado teu filho, faz de mim como um dos teus jornais. Glória a Deus. Oh, queridos e amados irmãos, que coisa triste é um rapaz sair da casa do pai, onde ele tem de tudo com abundância, ainda ele tem tudo favorável ao seu lado. E aqui foi o que aconteceu com este jovem. A Bíblia relata, como os irmãos bem conhecem a história, daquele jovem que chegou na presença de seu pai e disse: meu pai, eu resolvi dar uma volta lá fora, eu resolvi deixar o Senhor, eu resolvi deixar a casa, eu resolvi agora dar uma volta lá fora, mas antes disso, meu pai, eu quero a parte que me pertence de tudo que o Senhor tem. E louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz, queridos e amados irmãos, que o pai entregou tudo que pertencia àquele rapaz, e a Bíblia diz que ele saiu, e a Bíblia diz que ele chegou numa terra longínqua, e a Bíblia diz que ele lá parou, e a Bíblia diz que lá ele começou a a gastar os seus bens, começou a gastar tudo aquilo que tinha levado, e a Bíblia diz que agora houve uma escassez naquele lugar. A Bíblia diz que aí quando se acabou-se tudo que aquele rapaz tinha levado, aí ele vai procurar serviço lá na cidade, e a Bíblia diz que não foi bem fácil o negócio, porque ele encontrou apenas para ir cuidar de porco. Queridos e amados irmãos, uma mensagem conhecida, mas uma mensagem de muito proveito para nós nesta noite. Vejamos, queridos e amados, um rapaz bem abastado na sua casa, e agora, meus amados irmãos, e cuidar de porco, que de todos os animais, como sabemos, é o mais fedorento, é o mais sujo, e agora um rapaz de classe alta ser preciso agora em cuidar de porco. Louvado seja o nome do Senhor. Mas foi o que apareceu para ele, e a Bíblia diz que ali a fome era tão tremenda, aquele rapaz passava tanta necessidade, que a Bíblia diz que ele se alimentava com aquela comida que os porcos comiam. Mas a Bíblia diz que foi nesse versículo aqui, quando o rapaz parou e disse: eu me levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados e queridos irmãos, eu sei que aqui não tem nenhum de nós que deixamos a casa do Pai, que me refiro agora à casa materna, à casa paterna, à casa espiritual, porque todos nós, se algum de nós deixamos, como eu fui o tal, que por alguns dias ou alguns anos deixei a casa do Pai, mas logo retornei, porque conhecia a palavra de Deus. Aqui nós podemos ver essa ilustração, essa comparação que o Senhor fez, esta parábola a respeito daquele rapaz que saiu da casa do Pai. E quanto nos tem saído da casa de Deus, queridos e amados irmãos, estão aí por fora arrependidos, mas não tem mais aquela força de se levantar e voltar à casa do Pai, como fez esse rapaz, e dizer: Pai, eu pequei perante ti. Agora me faz lembrar que hoje pela tarde, lá
lá em casa chegou um cidadão que, porque todo dia, contado o dia, pelo menos 2 vezes lá em casa, tomar umas insulina, e hoje quando ele chegou, estava tocando lá um hino muito bonito, e eu vi ele com um semblante assim meio diferente, e eu pensei comigo, será que esse camarada está cada vez mais pior? E quando ele sentou, está aqui o irmão André que estava lá, ele disse, rapaz, hoje eu estou com um negócio. E quando ele disse isso, ele disse, hoje eu estou querendo me reconciliar. E eu estava sentado fiquei. E naquele momento veio na minha mente, eu não sei se esse homem amanhã vai amanhecer vivo. Eu disse, irmão André, vamos orar por ele. E oremos a Deus, pedindo que Deus tivesse misericórdia dele e que perdoasse os pecados dele mais uma vez. E se aquele homem fizer a viagem dele, nós estamos livres porque fizemos o mandado de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E aquele homem ficou com os olhos cheios de lágrimas. E eu fiquei meditando, meu Deus, tão bom que esse homem permanecesse, porque quantas vezes aquele homem eu já tenho visto ele se reconciliar. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos e amados irmãos, e nós vimos aqui quando aquele rapaz disse, eu vou me levantar, eu vou voltar na casa de meu pai, vou pedir ele que me receba. Agora, pelo menos como um dos jornaleiros, querido, e o trecho sagrado diz que enquanto aquele rapaz estava distante do seu pai, o pai todo dia estava olhando, o pai todo dia estava esperando com saudade do seu filho, esperando que ele retornasse. E a Bíblia diz, queridos e amados irmãos, que quando aquele rapaz se aproxima, que o seu pai avistou ele, a Bíblia diz que o seu pai não parou, ele desceu e foi de encontro com o filho. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que quando aquele homem abraçou o seu filho, beijou, e aquele rapaz vinha todo diferente, porque vinha todo maltrapilho, como diz a história. O rapaz que saiu limpo, creio eu, com uma mala bem bonita, agora vai voltando todo sujo, porque quando, queridos e amados irmãos, quando o homem sai da presença de Deus, quando ele volta lá para o mundo lá fora, quando ele volta todo diferente, ele volta todo sujo, ele vem todo sujo e sai bem bonitinho. Louvado seja o nome do Senhor. Isso nós podemos ver, podemos contemplar. Nós temos exemplo disso aqui nessa igreja. Um dia chegou aqui um irmão, que eu não vou dizer o nome por questão de ética. O irmão chegou todo maltrapilho, mas hoje ele está bem bonitinho, porque ele está na casa do Pai. E aqueles que estão na casa do Pai, queridos e amados irmãos, se tornem uma nova criatura. As coisas velhas tudo ficaram para trás, como diz a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vimos, queridos e amados irmãos, que aquele pai estava pronto a perdoar, enquanto o filho pensava que ele tinha uma barreira no meio, porque ele tinha despedaçado parte da fazenda de seu pai. Diferente, o pai estava com o coração agora aberto para receber. Assim é o nosso Deus, queridos e amados irmãos. Ele não se importa com o que nós fazemos, mas ele se importa com a nossa vida, quando nós venhamos a ele e reconciliamos com ele e pedimos perdão a ele das nossas fraquezas, das nossas fragilidades. Ele está pronto para nos perdoar. Foi assim que aquele pai fez. Enquanto aquele rapaz vinha pensando que ele não ia ser recebido, ele disse, pai, me receba pelo menos como um dos teus jornaleiros. Jornaleiros, amados irmãos, para quem não sabe, é os empregados dos dias de hoje, porque aquele homem lutava com muito empregado, e aquele rapaz pediu para que ele recebesse ele pelo menos como um dos empregados, tratasse dele daí para frente pelo menos como um dos empregados. Mas foi diferente. Sabe qual foi a atitude do pai? Ele disse, vai lá na fazenda, prega o melhor cevado, o bezerro mais gordo que tiver lá, pega lá, traz uma roupa das melhores para ele, traz um par de sandália. A Bíblia
diz que haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por mais de 99 justos que não necessita de arrependimento. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a coisa não ficou por aí, queridos e amados, porque quando começou a festa, começou a dança, começou aquela alegria toda, aquele filho que nunca tinha dado despesa ao pai, nem com cabrito, que nunca tinha desfaltado o seu pai com nada, quando vem chegando do campo, que vem se aproximando da casa, da fazenda, ouviu aquele barulho e ele parou e disse: o que é aquilo? Aí alguém disse: foi teu irmão que voltou e o teu pai recebeu ele e mandou matar um bezerro e está fazendo uma festa. Aí ele disse: agora aí não. Quanto tempo eu tenho trabalhado para o meu pai, ele nunca me deu pelo menos um bezerro para eu fazer uma comemoração, e aquele esse filho dele que despedaçou tantos bem dele, e ele ainda fazer isso. A Bíblia diz, querido, que aquele rapaz se revoltou-se, e quando o pai tomou conhecimento, aí o pai foi até a ele e disse: filho, não faça isso, porque tudo isso é teu. Filho, era necessário eu fazer isso, porque esse teu irmão estava perdido, estava morto, mas ele voltou. É necessário que eu prove que eu amo ele. Louvado seja o nome do Senhor. E esse Deus que nós ama, querido, esse Deus que nós serve, ele ama cada um de nós. Fique certo, queridos e amados irmãos, que ele te chamou e ele lhe chamou porque ele tem um negócio com nós. Qual é esse negócio, irmão Benaia? É de nós servir a ele em sinceridade, de nós servir a ele de alma e corpo, e alma e coração. Louvado seja o nome do Senhor. E quando nós faz assim, querido, Deus se alegra. É uma reunião simples, mas o irmão Alberto gosta de reunião assim, irmão. É uma reunião simples, mas o irmão Alberto gosta de reunião assim. Eu estou falando por ele porque eu já ouvi dele. Ele disse que não gosta daquelas igrejonas grandes, que o irmão vai olhar para o paletó do pastor e para a gravata do diácono, e as irmãs olhar para o sapato da outra, para o cabelo da outra. Não, é para a igreja assim, com pessoas que têm desejo de morar no céu, pessoa que busca a presença de Deus, pessoa que luta por uma salvação em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E é desses que Deus se agrada, é desse pequeno rebanho, querido, que Deus se agrada, porque a Bíblia diz que Deus não vem buscar quantidade, Deus vem buscar os santos comprados e lavados no sangue de Jesus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E aí o pai chegou para ele e disse: filho, não faça isso. Era necessário que eu fizesse isso, porque esse teu irmão. E o rapaz revoltado, ele disse: filho, isso tudo aqui é seu, filho. Não faça isso. Assim é Deus por nós, queridos e amados. Quando nós retornamos à casa de Deus, Ele está pronto para nos receber, porque a Bíblia diz que Ele amou o mundo de tal maneira, derramou, que deu o seu Filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos e amados irmãos, que nós possamos nesta noite ficarmos nesta meditação, que é tão simples esta leitura que foi feita esta noite, mas que nós todos possamos dizer: levantar-me-ei, irei ter com meu Pai, e direi: Pai, pequei contra os céus e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, mas me cuida pelo menos como dos teus jornaleiros. Louvado seja o nome do Senhor. Amados e queridos irmãos, que nós nunca queira ser grande na presença de Deus, sempre queremos ser o pequeno, querer ser servo. Nós vemos lá no livro de João, capítulo 3, versículo 30, se não foge da memória, quando os discípulos de Jesus ali estavam, João Batista, João já estava se aproximando a morte dele, aí já ouvia falar de Jesus Cristo. Ele disse: é bom que eu diminua e que ele cresça, eu vou parar e ele vai continuar. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados irmãos, que Deus em Cristo nos abençoe,
Eu estava olhando para o relógio, as horas passam muito ligeiro. Quando a gente começa a pregar, logo vai para cima de 9 horas. E como nós temos, meus amados, o horário de começar e o horário de terminar. Mas eu creio que esta noite todos nós estamos felizes já, né, irmão? Com a palavra que ouvimos e com os cânticos que ouvimos esta noite. Meus amados, antes do rodízio dos trabalhos da semana, eu quero ler